pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e vamos lá, né, nessa aula aqui, que hoje está bem legal, tem um tema bem massa que a gente vai trabalhar. E eu sempre costumo dizer que eu estou bem acompanhada, né? Contamos aqui com a participação, né, com a presença de Vitória, deixando essa aula mais acessível para todos e todas, fazendo a interpretação aí de Libras. Temos uma galera massa aqui na produção, né, que nos dá apoio, certo? Leva esse material aí para a TV com a maior qualidade, né, para vocês. Billy, Dalila, um beijo, sempre aqui dando uma ajuda, um suporte. E junto comigo está a queridíssima professora Maria Carolina e minha amiga também, viu? Fala com eles aí, Carol. Oi, gente. Vanessa, obrigada pelo carinho, amiga, obrigada. Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de sustentabilidade, né? Hoje a professora Vanessa vai falar de alguns assuntos sérios, né, professora? Isso. A gente vai tentar passar para vocês algumas coisas bem bacanas, tá certo? Então, mas eu não vou mandar beijo para Billy e para Dalila não, viu, gente? Gosto não, gosto muito não. Mentira! Olha. Pois é, gente. Então, fica aí ligadinho. A gente tá aqui no chat, tá certo? Só esperando a interação de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a professora Vanessa responde aqui pra gente, tá bom? Vamos lá, Vanessa. Exatamente, né, gente? Lembro a vocês, né, que é importante essa interação. Conhecimento é poder, né? É importante a gente ficar sabido, conhecer das coisas, né? Que esse é o verdadeiro poder que a gente tem, né, de transformar, não só na perspectiva individual, como coletiva. Afinal de contas, né, quando a gente trabalha aqui nas aulas de sustentabilidade, a gente sempre fala dessa questão, né, da coletividade, da gente se engajar, e é muito importante. Então, deixa eu dizer mais um recadinho para vocês. Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, Billy vai jogar aí os QR Codes na tela de vocês, certo? Você pode direcionar seu celular, baixar o aplicativo e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. Deixa teu comentário, deixa tua dúvida, que a gente vai ficar bem ligado para os comentários de vocês, certo? Bom, então vamos lá, né? Para o tema da nossa aula, a gente já conversou bastante, já deu os informes e a gente vai trabalhar com um tema muito importante, né? A gente já vem numa sequência de aulas aí trabalhando sobre a importância da terra, né? A gente já falou do direito à terra, já falamos dos movimentos, né, que trabalham, né, que vê a importância da terra, né? E aí, hoje, o tema da aula é a mulher campesina e a agroecologia. A gente já falou um pouquinho na aula anterior sobre a importância, né, de valorizar o trabalho da mulher, dessa mulher camponesa, né? A gente falou aí que existem muitos movimentos de mulheres nas áreas urbanas, né, na cidade, muito movimento aí, o feminismo, né, que a gente trabalhou, né, a luta por direitos, por igualdade, né, por justiça, na perspectiva muito ali das mulheres da cidade. Porém, hoje a gente vai ver, né, essa questão da luta dessa mulher do campo, dessa mulher campesina, né? O quanto ela é importante no processo também da agroecologia, que a gente vai entender hoje o conceito de agroecologia, porque é importante, né, e necessário a gente pensar na agroecologia para ter, né, um mundo mais sustentável, uma agricultura mais saudável, mais equilibrada, né, com o nosso meio ambiente e preservar, né? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aí, né, nessa imagem. Aí a moça diz o seguinte: mãe, olhem só aí na tela. Mãe, tem um alface no meu agrotóxico. Eita, o que é que a gente pode refletir, hein, Carol? Gente, olha só, observa essa moça aí, né? Ela tá falando, mãe, tem uma alface no meu agrotóxico. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente já começa a pensar assim, né? Eita, esse alface aí, hein, gente, deve estar cheio de agrotóxico, não é não?
tem um alface no meu agrotóxico, olha só. O agrotóxico, pessoal, a gente sabe que é muito utilizado na agricultura, né? Não só aqui no Brasil, como na agricultura mundial. Mas a gente também sabe que ele é causador de várias coisas, né? Uma dessas coisas é o quê? Primeiro, com relação ao ambiente. O agrotóxico, quando ele é colocado lá, ele vai não só agir nas pragas, né? Porque assim, o agrotóxico é utilizado contra as pragas, né, professora Vanessa? Contra as pragas, tanto plantas invasoras ali, né, para atrapalhar o crescimento das plantas do cultivo, como também contra as pragas, insetos, né, que vêm ali para comer a folha, para comer o fruto, né? Então, para os agricultores não é bom, porque se esses insetos atacarem, né, e essas plantas dificultarem o crescimento do cultivo, o que é que vai haver? Vai haver uma perda de dinheiro aí, né? Então, economicamente, pesa bastante. Então, assim, gente, tem que usar agrotóxico? Não, existem outras formas, né, de se cultivar de maneira mais sustentável, né? E aí, eu acho que a professora Vanessa vai até falar disso, mas o agrotóxico, além de matar aqueles insetos indesejados, né, pelos agricultores, também age nos outros animais, né, nos outros seres vivos que estão ali no entorno. Então, isso já começa a prejudicar aí o equilíbrio daquele ambiente, tá? Matando insetos e outros animais que estejam próximos, né? Porque, principalmente, quando esse agrotóxico ele é lançado naquele cultivo por um avião, né? Às vezes acontece assim. Então, esse agrotóxico ele vai ser levado pelo vento, né? Atingindo não só os animais e outras plantas do entorno, como também a comunidade rural que mora ali perto, né? Então, as pessoas são atingidas diretamente por um tóxico, olha o nome, né? Agrotóxico. Então, é uma substância tóxica que não deveria estar próxima da gente, não deveria ninguém entrar em contato com o agrotóxico dessa forma, além de poluir as águas próximas. E aí, se polui as águas próximas, lençol freático, em algum momento essa água vai levar, né, esse agrotóxico para longe, polui também o solo que está ali. E aí, gente, as pessoas vão se alimentar, porque isso vai chegar na nossa mesa, tá? Esse agrotóxico que foi colocado ali na plantação vai chegar na nossa mesa e vai acontecer o quê? As pessoas podem adoecer por conta da quantidade de agrotóxico. Então, é bem complicado isso aí, né, professora? Exatamente, né? E aí a gente se pergunta, será que tem alguma alternativa, né? Alguma forma de manejo com a terra, né? Que possa superar esse dano causado aí pelo agrotóxico, né? Por esses fertilizantes químicos, pelos transgênicos também, né, gente? A gente vai também, ao longo dessa disciplina, trabalhar a questão dos transgênicos, que vem crescendo muito, né, das últimas décadas para cá, a utilização desses agrotóxicos, alimentos transgênicos, e tudo isso causa impacto, né? Causa impacto no nosso solo, como a professora Carol colocou, causa também danos à nossa saúde, à biodiversidade, enfim. E aí a gente tem alternativa sim, e a agroecologia vem nessa perspectiva, né, de ser uma produção voltada mais para a preservação, né, do nosso meio ambiente, né, uma produção mais equilibrada com todo o nosso meio ambiente, certo? Tanto é que nesse nome aí, né, professora Vanessa, agroecologia, né? Por que esse ecologia está inserido aí? Será que algum de vocês sabem? Vocês já ouviram falar o conceito de ecologia, né? Até vamos pegar no pé dessa palavra aí, né? Ecologia. O grego vem ecos, né? Oikos, né? Que é o quê? Casa, tá? E logia é estudo. Então, é o estudo da nossa casa, tá? É o estudo do nosso planeta. Então, a ecologia, ela vai estudar o quê? As relações entre seres vivos, incluindo a gente, né? Porque a gente tem uma mania de, quando fala de seres vivos, a gente imagina os animaizinhos, imagina as plantas, né? Mas a gente nunca se coloca como um ser vivo que está ali no meio, né? E um ser vivo que está ali no meio, que influencia bastante no seu meio e influencia muito a vida dos outros seres vivos, né? Então,
é essa relação aí dos seres vivos com o meio, né? E também o impacto dessas relações na nossa casa, tá? Então, olha aí como é pesado, né? Como é importante esse conceito de ecologia aí, junto de agro, né, Vanessa? Exatamente, né? E a gente pensar, né, essa questão que a professora Carol trouxe, né, que estamos interconectados, né? Tudo é uma cadeia ali, todos nós estamos conectados, né? Precisamos das plantas, de uma terra boa, né? Enfim, de um ar, né, mais puro, tudo isso. E do mesmo jeito, né, que a gente também tem essa alternativa, como a agroecologia vem aí, né, com essa proposta, e ela incorpora, assim, não só dimensões, viu, professora Carol, de produções agrícolas, mas ela também propõe uma mudança também na visão social, cultural, ética também, né, gente? Energética. A gente fala muito aí das energias renováveis, então ela é um complexo, né? É um conjunto de fatores que traz uma visão diferenciada, né? Para que a gente tenha uma alternativa mais sustentável de produção. Na realidade, a agroecologia, ela é um movimento, né? É um movimento que vai além da produção agrícola. Mas vamos ver aí. Olha só, mudança nas atitudes e valores em relação ao manejo e conservação dos recursos naturais. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, certo? E aí, o que é que vimos, né, na aula anterior? A gente viu que as mulheres são as que estão protagonizando, né, esse tipo de movimento aí da agroecologia. Então, ela está engajada na produção saudável, né, em equilíbrio com a biodiversidade e sem agrotóxicos, que é a proposta aí da agroecologia. E aí, né, a partir de quê? Né, desses modelos produtivos de orgânicos, certo? E agroecológicos. Então, a gente viu, né, na aula anterior que as mulheres estão aí à frente, muitas vezes, desse modelo, desse movimento que é a agroecologia. Ok? Então, vejam só, importante a gente saber. Então, se liguem aí, as condições para exercer essa função tão importante dependem essencialmente da diminuição das desigualdades de gênero. Olha aí o que a gente estava falando no início da aula, que precisa ser enfrentada urgentemente pelos governos, possibilitando condições mais igualitárias às camponesas, certo? E era o que a gente, reafirmando aí o que a gente estava falando, né? Que esse movimento da agroecologia, ela vem com dimensões, né? Incorpora dimensões, não só a nível de produção, né? Mais saudável, mais orgânica, mas também por justiça social, né? Por valores éticos, certo? Então, é essa a dica aí, né? Essa importância para a gente conversar aqui nessa aula. E é tão importante isso, né, Vanessa? Porque Isso. a professora Vanessa falou, né? Não só essa parte ecológica e tudo mais, mas a justiça social, né? E a justiça social está diretamente relacionada com o conceito de sustentabilidade, não é? Então, é super importante a gente começar a mostrar que as mulheres também estão aí, né, trabalhando com agroecologia, que os homens é que são mais visados, mas isso não quer dizer que nós mulheres não sejamos capacitadas, né, para realizar. Tanto é que já existem várias mulheres aí que já trabalham com isso e que também são muito boas, né? A gente não está em momento nenhum aqui diminuindo os homens, né? Sim. Pelo contrário, a gente só está exaltando algumas mulheres que já fazem esse trabalho tão importante aí. É a gente pensar em agregar, né? E a gente sabe, gente, que muitos desse movimento das mulheres, né, se engajar nesse tipo de produção aí, de movimento da agroecologia, é justamente para trazer um alimento mais saudável para a família, para os seus filhos, né? Pensando nessa questão. E a gente pode ver também que é importante a gente frisar isso, que a agroecologia também propõe uma economia mais eficiente, né? É eficiente economicamente, é trabalho também justo nessa perspectiva social. Então, assim, é muito importante que possamos refletir sobre isso e trazer, né, reforçar
que sempre tem algo, é um conjunto, né, de fatores aí que ela propõe. Bom, então olha aí, a agroecologia protagonizada por mulheres, como a gente estava falando, e aí vejam, geralmente essa iniciativa, né, de mudança de produções convencionais para o modelo agroecológico vem das mulheres. Olha aí o que eu estava falando, pela preocupação, vejam só no slide, com a alimentação da família. A gente vê, né, vocês abordam isso na geografia, a questão da Revolução Verde, né? A Revolução Verde ali na década de 60, 70, com essa questão da expansão agrícola, do aumento da produção, né? Veio aí trazendo, né, alguns fatores que prejudicou, né, esse alimento, esse solo, né? Então, é importante que a gente possa pensar para além desse modelo convencional, que está causando tantos danos, né? Não só a essa questão ambiental, mas também aquele pequeno agricultor. A gente já trabalhou aqui, falou sobre agricultura familiar e muito desse processo aí da mecanização do campo, né? Com essa revolução verde, esmagou esse pequeno produtor, né? Esse pequeno agricultor que teve que sair da sua área, né? Ali do campo para ir procurar melhores condições de vida na cidade, né? Então causou um impacto muito grande, veja, não só na produção ali, né, com monocultivo, um desgaste do solo, o uso de agrotóxicos e tudo mais, como também excluiu, né, aumentou ainda mais a desigualdade desse produtor, que teve que sair ali do seu habitat, né, do seu lugar, para procurar melhores condições nas áreas urbanas, ok? Então, olhem só, sem valorizar o trabalho da mulher, né, esse trabalho tão importante da mulher do campo, não se desenvolve a agroecologia plenamente. Eita, quase que não sai agora. Quando falamos de agroecologia, não estamos falando só dos insumos usados na agricultura. Olha aí o que a gente estava falando, né? Vejam só, olha aí no slide. Vai além do que se chama de agricultura orgânica, né? Nessa produção aí de alimentos limpos, vamos dizer assim, né? Mais saudáveis. A agroecologia envolve projetos sociais importantes, certo? Vejam, olha aí, a agroecologia, ela é ok para a diversidade da produção. A gente comenta aqui nas nossas aulas também a importância que tem da gente ter um solo mais diverso, né? Da policultura, do policultivo, né? Poli, né? Que vem aí de muitos, variados, né? Cultivos que a gente cultiva ali de produção. Então é importante, nosso solo enriquece quando a gente tem uma diversidade de produção, né? Quando a gente faz um monocultivo, né, um tipo só de produção, como a gente vê muito aqui crescendo, né, no agronegócio, como a produção de milho, cana-de-açúcar, a soja, né, que é tão famosa aí, e o Brasil é uma referência de exportação desse produto, né, desgasta com o solo. E quando a gente tem um só cultivo, é também, né, uma forma de chegar mais praga. Não é mesmo, professora Carol? Gente, esse negócio do desgaste do solo é muito importante, né? Porque se o agricultor, a agricultora não tem um solo para plantar, o que ela vai fazer ali? Nada, né? Então, não vai conseguir manter a família, né? Então, já vem a questão social aí, econômica, né? Atrelada. Então, por que é muito melhor a policultura? Porque cada espécie de planta vai utilizar determinados recursos do solo, né? Determinados nutrientes, né? Macronutrientes e micronutrientes que estão ali no solo. Cada planta tem o seu, né? A sua preferência para crescimento dela, tá? Então, se a gente só planta um tipo, o que acontece? Aqueles nutrientes vão ser esgotados ali, né? Então, é importante que haja essa diversidade de plantas também, para que o solo tenha um respiro, né? Que seja uma coisa, né, dividida ali, tá? Quando acontece esse negócio de cultivo, né, monocultivo, o que é que fazem normalmente? Fazem um
um manejo, né? Troca às vezes, né, de um ano para outro, para ver se o solo não fica muito desgastado, né? Então é importante essa questão do solo aí, viu? Exatamente. E aí também traz um impacto, né, nessa produção aí do monocultivo, o desmatamento, né? As Isso. queimadas, tudo isso é consequência desse modelo de produção que não está nem um pouco saudável, né? E quando a gente está aqui trabalhando educação ambiental, a importância, esse chamado, né, social para a crise ambiental que a gente vive, a gente precisa, de fato, pensar alternativas que possam trazer um ambiente mais equilibrado, mais saudável. E a gente sempre frisa, né, professora, aqui, que esse processo de pensar em meio ambiente, né, de pensar sustentabilidade, né, de preservar, não é só preservar a fauna, a flora, é isso também, mas o ser humano, né, onde a gente possa pensar esse ser humano no seu contexto social, Isso. pensar nessa preservação ambiental, né, da nossa riqueza, dos recursos naturais, melhor dizendo, como também pensar na economia, porque a economia é um fator importante dentro da nossa sociedade. A gente precisa se desenvolver economicamente, mas quando a gente se desenvolve economicamente e não pensa, né, nos nossos recursos naturais, aí alguma coisa está desequilibrada, não é isso? Olha, uma coisa bem importante é a questão do êxodo rural, né? Isso. A professora Vanessa estava falando há um tempinho, né, antes aqui na aula, o quê? Que aí o agricultor muitas vezes teve que sair das suas terras para poder ir para as cidades. Beleza. Saiu da terra dele porque não estava tendo condição de continuar plantando e tudo mais, né? Então, isso num olhar micro, ele está saindo da terrinha dele e indo para a grande cidade, que não é tão distante assim. Imagina isso macro, né? Numa escala bem maior. A população humana destruindo cada parte do seu habitat, né? Porque aqui é a nossa casa. Então, se a gente destrói a nossa casa, a gente está destruindo o nosso habitat. E aí a gente vai começar a migrar para as áreas do planeta que ainda não estão destruídas. Tá, vai caber 7 bilhões de pessoas numa área deste tamanho, porque em algum momento vai chegar, né, a hora de que não tem mais nada preservado, porque as pessoas acham, essa água aqui, aquela árvore ali, menos uma árvore, mais uma árvore, não faz diferença nenhuma. Faz sim. Faz sim, porque são as árvores e as florestas em pé que vão manter a água da gente, que vão manter o nosso oxigênio, os oceanos aí trabalhando, botando oxigênio para a atmosfera, para a gente sobreviver. Eu quero ver que humano é esse que vai viver sem água e sem oxigênio. Exatamente. A princípio. Então, assim, se você destrói a sua casa, a gente vai para onde? A gente vai para Marte, é? E aí, professora? Exato. Vamos para onde? Pois é, o recado foi dado e é justamente isso. A gente sempre traz aqui para eles, viu, professora Carol? E eu sei que você também trabalha aí nas aulas de ciência, a importância, né, da gente ver essa questão. E a gente sabe, né, que os grandes poluidores, quem causa mais impacto são as indústrias, as grandes corporações, mas que a gente, né, no nosso dia a dia, a gente já pode fazer pequenas atitudes que podem impactar de uma forma benéfica, né, no nosso meio ambiente, na nossa grande moradia, que é o nosso planeta Terra. Bom, mas seguindo aqui, né? Então, a agroecologia propõe essa diversidade de produção, que é muito importante, certo? E não a lógica de concentração de terra, certo, gente? De latifúndios. A gente também já trabalhou aqui com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? O MST, sobre a questão da reforma agrária, né? Da redistribuição de terras, que a gente já observou, né, que desde lá as capitanias hereditárias, essa distribuição é desigual, né, muitas pessoas aí querendo produzir e sem terra para produzir, né, e uma pequena quantidade com grandes latifúndios, né, com grandes áreas e não sendo produtivas. Muitas terras na mão de um. Exato. Né? E muita gente aí sem nenhuma terra, né?
Exato. Essa proporção aí não bate É não. desigual, né? E Muito. muitas dessas grandes propriedades, né, elas estão improdutivas, né? Então, olha, uma reflexão que a gente já trabalhou, né? E a agroecologia também vem aqui trazer essa perspectiva da lógica, né, da não concentração de terras, dos grandes latifúndios. Bom, então vamos entender aí o conceito, né? A agroecologia é a abordagem da gestão produtiva de recursos naturais mais apropriada para o alcance da sustentabilidade da produção familiar, certo? A igualdade das relações sociais entre homens e mulheres é condição essencial para a sustentabilidade da produção agroecológica, que a gente estava falando, né? A importância aí de trazer essa perspectiva também social, ética, né? Enfim, cultural também, né? Tudo isso é abordado nesse movimento da agroecologia. E olha aí, ó, o desenvolvimento rural sustentável é o que a gente precisa nesse momento de crise ambiental. Veja, atender requisitos sociais, considerar aspectos culturais, olha aí o que eu estava falando, preservar os nossos recursos ambientais, né? E a gente aqui no Brasil tem diversos, a gente é muito rico, né, em recursos naturais, a gente tem em grandes quantidades e é bom a gente pensar, né, preservar e defender a participação política e o empoderamento de seus autores. E aí, nessa perspectiva, a gente, né, faz essa inclusão, né, e essa reflexão sobre a mulher do campo, que existem muitas mulheres agricultoras. E onde é que elas estão? Será que elas estão tendo vozes? Será que elas estão tendo direitos, né, trabalhistas, por exemplo, né, em relação à propriedade, ou só o quintal ali, né, onde ela produz, é só uma extensão da sua casa? Né? Fica essa reflexão aí para a gente fazer e trazer essa proposta do empoderamento dessa mulher do campo, ok? Então, veja, garantir a máxima preservação ambiental, respeitando princípios éticos de solidariedade. Então, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva, certo? A gente está chegando ao fim da aula de hoje, né, gente? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou passar a bola aqui para a professora Carol se despedir de vocês. Gente, olha que assunto, né? Esse assunto muito importante. Então, reflitam aí, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje na aula da professora Vanessa, né? E na próxima aula a gente vai continuar aí com essas questões todas, né, da mulher campesina. A gente deve falar mais um pouquinho, né, professora Vanessa? Exatamente. E aí a gente se encontra na próxima aula. Lembrando sempre que interajam aqui com a gente, mandem as suas dúvidas, tá certo? Façam essa ponte aqui com a gente está aqui só para ajudar vocês, fazendo essa aula para vocês também. E falem sempre com seus professores se vocês tiverem alguma dúvida, porque essas questões aqui, elas geram muitas discussões em sala. Então, procura aí seu professor, faça essas discussões em sala de aula. Vai ser bem legal conversar sobre essas coisas. Até a próxima, tá? Beijo. Com certeza, eu quero agradecer aqui a professora Carol, né, que nos trouxe tanto conhecimento, que bateu esse papo bem legal aqui com a gente, e na próxima aula a gente continua com esse assunto aí, né, desse movimento das mulheres, né, do campo, esse movimento, esse feminismo aí que brota da terra, vamos dizer assim, e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!